Nós vamos estar aqui durante alguns minutinhos, meditando com os irmãos sobre um tema aparentemente que não tem a ver com este momento, mas nós estamos estudando os 10 mandamentos e encontrei um dos versículos, ele tem conexão com este momento da Páscoa. E eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos que estão ou vão assistir pelo culto, para que se este culto abençoe a sua vida, coloque naquela mãozinha lá, aperta lá, coloca o like. Tá? Quanto mais likes tivermos, mais o YouTube disponibiliza esse culto para outras pessoas. Então, coloca lá. Normalmente assistem 250, mas só temos 25 likes. Não é possível que 225 não gostaram do culto, né? Não tem nenhum assim, né? Mas poucos assim. Então põe um lá, você aperta e fica pretinho. Quando ficar pretinho lá, é sinal de que você já deu o seu voto. Se depois quiser tirar, também pode tirar, mas é só apertar no outro que inverte. Mas vamos todo mundo ajudar nesse aspecto aí, tá? Mas só se você gostar mesmo, se abençoar. Se não abençoar, não vai mentir. Mas eu tenho certeza que ou o culto, ou a palavra, ou as duas coisas vão abençoar a sua vida. Por que o domingo se tornou o sábado cristão? Por que não obedecemos, entre aspas, o mandamento, o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, para o separar. E por que nós, cristãos evangélicos, de uma maneira geral, guardamos o domingo? Os católicos também, os cristãos, de uma maneira geral. Um segmento bem pequeno ainda guarda o sábado, como os adventistas e outros. Tem até uma igreja nos Estados Unidos, a Igreja Batista do Sétimo Dia, né? Mas por que optamos por este domingo? Pelo domingo. Então, existem pelo menos 6 respostas. E eu vou tentar analisar com os irmãos, vou procurar 3 delas hoje. E na quarta-feira, as outras 3, tá bom? Então vamos lá, estejam atentos, vai ter a projeção dos textos bíblicos e também para os irmãos que estão em casa, vai ter aquela projeção aí. Então o texto que eu quero usar como base é o texto lá de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Por que então nós não seguimos este mandamento? E algumas igrejas que seguem este mandamento consideram que nós, digamos assim, somos seitas, porque não cumprimos os mandamentos. Somos cristãos sectários e são bastante críticos a respeito disso. Esses dias eu vi um pastor de uma igreja que a gente conhece. É igreja maravilhosa, igreja que canta lindamente, igreja de irmãos, eu tenho certeza, crentes em Jesus, que são os irmãos adventistas. Mas eles jogam muito pesado em relação a isso. E nos chamam de ímpios, assim, não necessariamente, mas infiéis aos mandamentos. Um pastor chegou a dizer, vai lá, agora eu vou dizer a você por que vocês estão errados, chama lá o seu pastor para ele ver isso aqui, como ele está ensinando absurdos para vocês, etc, etc, etc. Então, e acaba transformando a sua mensagem mais
com uma coisa meio de ódio, por causa de um elemento, digamos assim, que não, no meu entender, eles não compreendem muito bem. Bom, vamos entender então por que nós cristãos, desde o início, temos separado o domingo para o descanso, e eu às vezes coloco esse descanso entre aspas, né? E para a adoração. O que não exclui o sábado, obviamente. Em primeiro lugar, e aí eu vou colocar de uma forma mais geral, que eles também concordam, né? Em primeiro lugar, para que separássemos pelo menos um dia da semana para dedicá-lo ao descanso e à adoração. Nisso eles têm razão, e todos nós temos que fazer. Nós temos que separar um dia da semana para descansar, para adorar com mais dedicação. Não que não adoremos durante a semana, mas no domingo a gente tem o privilégio de ir à igreja, juntar com os irmãos. Estamos sendo um pouco privados, não pelo governo ou qualquer outra coisa, mas pela situação de estarmos todos juntos. E nós poderíamos estar realizando a ceia do Senhor hoje, mas a gente entende que a ceia do Senhor tem que ser a igreja toda, e ninguém pode ficar privado de estar. Só não vai vir se não quiser, mas é um privilégio para todo mundo. E nós estamos vendo que em breve a gente vai poder fazer isto, como fizemos naquele vale, daquela curva, quando baixou, a gente imaginou que a coisa ia amainar, fizemos celebração da ceia, mas tivemos que novamente suspender. Bom, então, aqui o que vale não é necessariamente, em primeiro lugar, não necessariamente o sábado, mas o princípio que Deus colocou fundamental para todos nós. Qual é o princípio? O princípio do 6 em 1. Você tem 7 dias, trabalhe 6 e descanse 1. Trabalhe 6 e adore 1. Gaste tempo com Deus, gaste tempo para o descanso. É um princípio, meus irmãos, de saúde emocional, física e espiritual. A palavra sabá, está lá, sábado, a tradução dela quer dizer cessação, pausa, repouso. Então lembra-te do dia de repouso, lembra-te do dia do descanso. Meus irmãos, mais do que simples dia de semana, é o dia para a gente parar, para a gente avaliar nossa vida, para a gente refrescar nossa cabeça, para a gente ter um tempo de dedicação à adoração ao Senhor, ao serviço do Senhor. E poderia ser outro dia, poderia ser segunda, terça, quarta, mas o ritmo da nossa vida não nos permite. Então, toda a sociedade está mais ou menos organizada para este domingo. É claro que cada dia mais eles estão congestionando o domingo, e isso tem sido muito mal para a nossa sociedade. Mas quando Deus disse isso, Ele estava dizendo para um povo que ficou 430 anos no Egito. A maior parte deste tempo, não todo o tempo, como escravos. E escravo não tem dia de descanso. Escravo trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias por semana, de manhã e de noite, porque é escravo e trabalho duro. Eles não sabiam o que era descansar, aquela geração. Eles não sabiam o que é parar. Por isso que em Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, vai dizer: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Então eles eram escravos, trabalhavam muito, e 7 dias por semana. Ainda tem esses que trabalham 7 dias por semana. Esses chamam-se donas de casa. Agora, eles esse povo formaria uma nação, e eles seriam agora cidadãos, e eles seriam filhos, considerados filhos de Abraão, filhos de Deus. Então tinham que ter dignidade consigo mesmo, com seu corpo. Então, mais do que livres,
Então, esse guardar um dia do descanso é mais do que um direito, é uma necessidade física, emocional, espiritual, psicológica. Então, a mentalidade dos escravos ativistas era para viver, trabalhar sem parar. E há muita gente assim, embora livres, mas estão presos aos seus negócios, presos a ganhar dinheiro e não encontram tempo para parar, não encontram tempo para descansar, não encontram tempo para adorar. Estão escravizados e isso não é bom para a vida, para a alma, para a família dessas pessoas. Esta é a vida de muitos autônomos, de muitos comerciantes e de tantos outros aí que não param de trabalhar nenhum dia, não separam nenhum dia. Tantos irmãos às vezes passam meses e meses sem vir um domingo à igreja para estar com os irmãos, estão sempre trabalhando, sempre tem um motivo a mais. Tem uma irmã que me disse: pastor, não vou poder mais ir à igreja, porque, isso antes da pandemia, porque eu trabalho a semana toda, só em sábado de manhã, então eu só tenho domingo para cuidar da minha casa. Falei, bom, então não tem mais jeito, né? Então, assim, a gente tem que organizar nossa vida de tal forma que a gente tenha este tempo para descansar e para adorar ao Senhor. Temos que aprender a descansar. Todos precisamos descansar regularmente para relaxar as nossas forças, para revigorá-las, mas muitas dessas pessoas ignoram essa necessidade. Por isso Deus criou o mandamento do descanso. É preciso dizer: descansem, né? Se não pode no domingo, tem que ser outro dia. Os pastores não têm descanso aos domingos. Muitos irmãos aqui do louvor, da técnica, acabam se envolvendo tanto e se desgastam tanto no domingo. Mas nós temos que achar um outro dia para esse descanso. Eu procuro achar. Ou então, pequenas pausas, além de dormir, pequenas pausas em vários dias para este descanso, mas é importante que a gente tenha. Então, nós precisamos, meus irmãos, descansar, porque isso é um mandamento divino. Não descansar é pecado. Quem vai gostar muito disso é o preguiçoso. Oh, que beleza! Mas também, descansar demais é igualmente pecado. De irresponsabilidade, de preguiça. Descansar na medida do princípio, 6 por 1. 6 por 1. E para que você tenha equilíbrio para continuar. Jesus, meus irmãos, não aboliu o sabá, o descanso, né? Mas ele explicou que foi criado para nos ajudar e não para nos restringir e para nos privar e para nos, digamos assim, infelicitar, trazer infelicidade, como foi acontecendo com o sábado ao longo da história do povo de Israel. Também na Bíblia o descanso está sempre associado a Deus. A gente vai a Deus e encontra descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então há descanso em Jesus. Quando descansamos, meus irmãos, é sinal de que confiamos em Deus. Quando descansamos, o descanso, esse sabá, significa o descanso da fé. Você trabalha 6 dias, já é suficiente para o seu sustento. Separe, diga a Deus: Senhor, eu confio em Ti e já me proveste nos 6, vais me prover no 7º também, desse princípio de 6 por 1. Mesmo eu não trabalhando naquele dia, Deus cuidará de mim, cuidará da minha família. Então, portanto, o sabá, ou sábado de descanso, era também um dia para passar mais tempo com Deus, para passar mais tempo com a família, sem a preocupação do trabalho. É tão difícil isso, né? Especialmente um pastor que não tem um trabalho, o trabalho dele é um trabalho espiritual, é um trabalho de acompanhamento, de assistência, e os irmãos nem imaginem esse tempo de pandemia, e que
alvoroço tem sido este tempo para a vida dos ministros do Evangelho. Muitos passam com a família no domingo, sim, estou descansando com a família, mas não passam com Deus. Então, separando um momento significativo para a adoração. Outros podem estar gastando com Deus, mas não gastando com a sua família, ou não gastando consigo mesmo. Eu guardo o domingo, fico em casa com a minha família, descansando. Mas faltou um para descanso e adoração. A segunda razão por que nós guardamos, por que o domingo se tornou o nosso sábado cristão, é para que a instituição do sábado não continuasse a ser o que se tornou. O que ela se tornou? Uma mais importante, ela deu mais importância à lei, à regra, do que à vida humana e ao amor. Veja só o que Jesus diz em Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Ele é Senhor de tudo, de todos os dias. Então, não é só no sábado que Deus vai estar. Deus está presente em todo lugar. Momentos de adoração acontecem ao longo da semana, momentos de descansos também. Mas só que este sábado judaico, esse sábado da lei, desse quarto mandamento, foi tremendamente prejudicado com os radicalismos e os fanatismos dos líderes religiosos. Eles criaram, meus irmãos, em cima deste quarto mandamento, 39 submandamentos. Imagine só, eram regras que não podiam ser, de ações que não poderiam ser feitas, praticadas nesse dia. Regras assim do tipo, você não pode nem acender fogo. Então, teoricamente, não poderia cozinhar. Regras assim tão absurdas que engessavam as pessoas, que escravizavam as pessoas, que oprimiam as pessoas, e eram rigorosos em relação a isso. O sábado, que foi planejado para ser deleitoso, se tornou um fato de jugo, e não uma bênção de Deus, como foi planejado. Tornou um peso, alguma coisa ruim. Mateus capítulo 24, verso 20, olha uma coisa interessante, e talvez você nunca tenha entendido isso. Quando Jesus disse, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Jesus estava aqui nesse texto anunciando que Jerusalém ia ser invadida, que ia ser destruída, e de fato aconteceu no ano 70, pelo Império Romano. Mas ele está dizendo, vocês têm que orar a Deus para que essa invasão não aconteça no sábado. Por que não aconteça no sábado? O que aconteceria? O que teria que se fosse no sábado? É porque normalmente no sábado as portas da cidade eram trancadas e no sábado, e eles poderiam ser impedidos de sua fuga por judeus fanáticos, radicais. Não pode. Então, a gente sabe que eles seriam capazes disso, e não somente isso, podiam ter dificuldade de comprar mantimentos necessários para a fuga, quando a coisa se avizinhasse já num dia anterior, porque sábado começava às 6 horas da tarde de sexta-feira. Então, era uma coisa pesada, era uma coisa difícil. Jesus pede até que vai acontecer essa destruição de Jerusalém, porque é juízo de Deus sobre essa cidade infiel, mas que não aconteça no inverno, que era um tempo difícil de peregrinação, como também no sábado. Em Mateus 23, 4 diz, pois atam fardos, Jesus falando desses fariseus, desses escribas, desses religiosos, ele vai dizer, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, as 39 leis são para todos nós, mas eles têm os seus jeitinhos. Mas o povo, se pego nisso, em alguma falta, era rudemente castigado. Marcos capítulo 2, versos 23 e 28, Jesus e os seus discípulos, por exemplo, estavam numa plantação num dia de sábado, e os discípulos quiseram satisfazer a fome, colhendo grãos, e era possível isso, a lei permitia que você pudesse tirar nas plantações em volta, não de dentro, mas em volta, e não era problema nenhum. O problema é que eles foram duramente criticados pelos fariseus, porque eles estavam pegando comida para comer num dia de sábado. Então isso é um radicalismo terrível que incomodou Jesus. Aquilo foi dizendo, essa turma não entendeu o mandamento, não entendeu o sentido da coisa, colocaram a instituição sábado acima da vida humana, acima do amor, e isso perdeu o sentido, esse sábado. Então, antes de Jesus curar, por exemplo, um homem de mão atrofiada, ele fez uma pergunta lá em Marcos 3, 4, ele vai dizer: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Na visão, talvez, dos fariseus daquele momento, talvez não, certamente, não faz nada. Faz nada. Deixa morrer, se tiver que morrer, mas não faz nada. Em outro episódio, Lucas 3, de 10 a 17, Jesus então vai curar uma mulher encurvada. Quando criticado pela cura, Jesus perguntou, olha que desabafo do Filho de Deus, Lucas 13, 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertado daquilo que aprendia? Então, em outro episódio, por exemplo, em João 5, de 1 a 9, quando ele estava junto ao tanque de Betesda, um homem doente durante 38 anos, foi duramente criticado pelos fariseus por tê-lo curado no sábado. Também em João 9, de 1 a 14, na cura do cego de nascença. Então, Jesus foi criticado, e em resposta a essa acusação dos fariseus, que Jesus estava transgredindo o sábado, sabe o que ele respondeu? João 5,17 vai dizer: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Se eles foram curados é porque o pai permitiu, e se o pai permitiu, está trabalhando, e se o Deus Todo-Poderoso está trabalhando, seu filho também, e que o sábado não vai impedir de fazer o bem, amar e servir. Quando então, meus irmãos, se trata de aliviar a miséria e os sofrimentos humanos, Deus não descansa. Diz o texto que o sétimo dia Deus descansou, mas os profetas dizem, Deus não é um Deus que se cansa, Deus não descansa, não há fadiga, nem sequer dorme. Não dorme, não dormita o guarda de Israel. E terceiro e último lugar, meus irmãos, minhas irmãs, e aí chega ao foco deste culto também, depois veremos as outras três na quarta-feira que vem, para que ele se marcasse o dia em que aconteceu o maior evento da fé cristã. Qual foi o maior evento da fé cristã? A ressurreição. Mas não foi a cruz? Foi a cruz também, mas foi a cruz por causa da ressurreição. Se tivesse a cruz e não a ressurreição, algo estava incompleto. Então a cruz e a ressurreição. Então a ressurreição fechou, coroou este ato de redenção como o mais importante, mais sublime, mais inigualável, incomparável evento humano de toda a humanidade. O plano perfeito de Deus.
em Cristo Jesus. Vejam que Jesus ressuscitou no domingo. Imagine se ele tivesse ressuscitado no sábado, aí os fariseus iam deitar e rolar. Mas não, ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, para dizer, neste sábado que foi prejudicado, que foi maltratado, que foi desvirtuado. Não, nesse sábado não. Então, vejam que ele também apareceu nesse mesmo dia, no mesmo dia de domingo, primeiro dia da semana. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, ele apareceu aos apóstolos que estavam reunidos numa casa em Jerusalém, sem o Tomé. Agora vejam só, ele apareceu uma semana depois, de novo, num domingo, aos discípulos. Apesar da porta fechada, ele se apresentou lá dentro e agora com Tomé e mostrou as marcas, as cicatrizes do seu sofrimento para Tomé, que tinha dúvida. Depois disso, meus irmãos, os primeiros cristãos passaram então a não ter dúvida, esse sentimento ruim que Jesus teve em relação ao sábado. E ele cumpria o sábado, ele cumpria a lei, mas ele cumpriu para poder ter autoridade para criticá-la, porque quem não cumpre não tem autoridade para criticar, né? Então, Jesus cumpriu, se submeteu à lei, como o apóstolo Paulo, eu fiz-me fraco, eu fiz-me judeu, me circuncidei, fiz tudo que a lei para poder dizer que a circuncisão não tem valor espiritual, nem o sábado, nem qualquer outra coisa, como regra para a salvação. Então, eles passaram a se reunir, os cristãos primeiros, no dia de domingo. Veja, Atos 20, verso 7, eles reuniram para adorar. Diz o texto que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão ali, da celebração da ceia do Senhor. Quero dizer aos irmãos que muitos de nós temos dificuldade em dizer a Páscoa, vamos celebrar a Páscoa, feliz Páscoa, porque na verdade a Páscoa é uma festa judaica. E o cristianismo fundamentalmente não comemora a Páscoa judaica, senão nós teríamos que ter todo um ritual. Jesus substituiu a Páscoa pela celebração da ceia do Senhor. Então, nós talvez devêssemos estar aqui celebrando a ceia do Senhor, mas as circunstâncias não nos permitem. Mas a celebração da ceia do Senhor é a nossa Páscoa, é a nossa comemoração da Páscoa. Agora, como o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, então a gente pega as lições preciosas da Páscoa judaica para a nossa vida. Então eu prefiro sempre dizer, em vez de dizer Feliz Páscoa, eu costumo dizer Feliz Ressurreição de Cristo. Eu sei que é mais longo, é mais complicado, é mais teológico, né? É melhor dizer Feliz Páscoa, é mais rapidinho, mas no fundo você tem que ter no seu coração de que você não está dizendo Feliz Páscoa, toma o vinho, toma chocolate, às vezes é uma coisa meio sem sentido para a maioria das pessoas. Também, no domingo, a igreja se reunia para contribuir, para adorar a Deus. Vejam só em 1 Coríntios 1,12 diz, quanto à oferta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, ou de parte que você recebe em casa, conforme as suas prosperidades. Quer dizer, a igreja, essa coisa de contribua, dê tudo, não é isso. Nunca a igreja pediu isso, nunca foi ordem, é conforme a sua prosperidade, conforme a sua possibilidade. Não é possível que você não tenha nada. Mesmo quem não tem um emprego, algum recurso entra. 40, 50 reais entrou. Se a pessoa for fiel ao Senhor, ele vai pegar aqueles 4 reais, 5 reais e vai dedicar ao Senhor. Aqueles 40 vão se multiplicar, pode acreditar nisso. Os jovens da nossa igreja estão precisando ser mais dizimados, mas eles não trabalham, coitadinho. Não, eles têm dinheiro para ir a tantas coisas, têm dinheiro para comprar tantas coisas. Esse dinheiro que o papai dá, separa uma parte, contribua ao Senhor. Isso é um ato de adoração. Não deixa seu nome em branco. Não importa o quanto você dá, conforme a sua prosperidade. A sua prosperidade é pequena, então dê
dê conforme você pode. E vá, não importa, que eu não estou preocupado com quanto a igreja arrecadou, eu estou mais preocupado com quantos contribuíram. Isso é que me alegra o coração. Pode ser a metade do que a gente tem, mas que estão todos contribuindo. Isso alegra o coração de Deus, alegra o coração dos pastores, principalmente pastores que têm um foco não em si mesmo, mas no reino de Deus, na expansão do seu trabalho, da sua obra neste mundo. Então, ele vai dizer, então, nesse primeiro domingo, façam ofertas regulares, etc. Então, também o testemunho da história. A história mostrou que os cristãos reuniam no primeiro domingo. Inácio de Antioquia, por exemplo, no ano 110, para só citar esse, podia citar uma porção. Ele disse, aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram a nova esperança. Antes nós vivíamos numa antiga ordem, Velho Testamento, antiga aliança. Mas agora, com nossa esperança, nós chegamos, diz ele, observando, chegar a uma nova esperança, não observando mais o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, dia em que nossa vida se levantou mediante Cristo e a sua morte. Outro fato muito interessante que às vezes a gente esquece é que, meus irmãos, e é um fato maravilhoso que aconteceu também no domingo. Sabe o que aconteceu? A descida do Espírito Santo. Diz que foi no dia de Pentecoste. Então, os apóstolos estavam reunidos no 50º dia após a Páscoa. No 50º dia após a Páscoa, cai exatamente num domingo. O dia de Pentecostes, está no nosso calendário este ano, é dia 23 de maio, num domingo, sempre cai no domingo. Então, também nesse dia, se dignou o Espírito Santo de Deus de ser derramado sobre o povo, solidificando ainda mais esta presença, este valor que se deve dar ao domingo. Isto está lá em Atos 2, 1 e 3. O Espírito Santo também quis se comunicar não num sábado, como também Cristo quis ressuscitar, não no sábado, mas no dia seguinte, no domingo. Meus irmãos, então, a ressurreição mudou a história, mudou o foco, reorganizou o espírito certo do sábado projetado pelo nosso Deus. A ressurreição se tornou vital, tão vital, que o apóstolo Paulo disse, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, a nossa pregação e a nossa esperança. A ressurreição no domingo autenticou, validou, consolidou o dia do Senhor e mais principalmente a morte de Cristo na cruz. Ela inaugurou o novo dia, o sabá cristão, o dia do Senhor, o domingo. E a palavra domingo vem de dominos, Senhor. Domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor. E isso foi confirmado por João, quando ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Foi em que dia? Apocalipse 1:10 vai dizer, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Veja que já era chamado dia do Senhor. Então, na cruz, vejam essa, para terminar, eu vou citar este texto que tocou meu coração. No dia, na cruz, o sábado foi abolido. Esses textos 3 agora que eu vou citar. E vejam só o que Oséias disse. Oséias 2, 10 e 11. Olha a profecia dele. Agora, pois, ele mostrando a indignação de Deus contra o povo de Israel. Agora, pois, vou expor a sua lascívia, sua vergonha, as suas imoralidades, diante dos olhos dos seus amantes. Aquela história do Oséias que Deus mandou casar com a prostituta, aquele é todo um simbolismo de Israel que se prostituiu com outros deuses. Então, ninguém a livrará das minhas mãos, diz o Senhor. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas.
Mas vejam só o que Jesus vai dizer. Em Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus, aí Jesus vai lá no Salmo 118, e ele vai citar, e ele vai dizer, diz assim: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. E aí, a pedra rejeitada, meus irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Isso é repetido em Atos 4:11. E ao ser acusado de quebrar o sábado, Jesus foi rejeitado e por isso foi crucificado. Mas a morte não pôde retê-lo e no terceiro dia, domingo, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso agora o Salmo 118 tem outro significado. Vejam só o que Salmo 118 vai dizer. Se você, quando ler agora, você vai entender. 118, verso 22 e 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este dia da ressurreição é o dia que o fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém?